Pochita devorou o demônio da morte, mas isso pode ter sido o maior erro dele, porque existem 5 formas da Shi-chan voltar e a última é tão insana que até eu fiquei em dúvida se o Fujimoto seria capaz disso. Vamos ver tudo isso agora nesse vídeo. Controle, guerra, fome, morte. Esse é o quarteto de irmãs demoníacas mais poderosas do inferno. Juntas, elas comandam exércitos capazes de devastar cidades humanas inteiras. Mas entre todas, existe uma que é diferente. Uma que até os próprios demônios temem. Shi-chan. E sim, eu chamo ela de Shi-chan, o demônio da morte. O medo primordial mais antigo e absoluto. Ela incorpora o conceito que assombra humanos e demônios desde o início dos tempos. Seu poder é tão assustador que no plano original, para impedir a profecia de Nostradamus, seria necessário nada menos que o Chainsaw Man e a guerra com poder máximo trabalhando juntos para impedi-la. Mas no capítulo 219, Pochita simplesmente a devorou, e com isso a existência da morte foi apagada. Parecia o fim, o demônio mais poderoso eliminado em questão de segundos. Mas será mesmo que foi o fim? Porque se você acha que Fujimoto simplesmente descartou a personagem mais poderosa da série assim, você não conhece o autor de Chainsaw Man. Hoje eu trouxe 5 teorias de como Shi-chan pode voltar ao jogo. E a última teoria é tão doida que até eu fiquei em dúvida se era realmente possível. Então já deixa aquele like que você vai precisar ficar até o final para não perder nada. E se você tiver suas próprias teorias, comenta aí embaixo. Agora, bora mergulhar nessa loucura. O que aconteceu com Shi-chan? Antes de entrarmos nas teorias, preciso te lembrar do que rolou. A aliança entre Shi-chan e Denji durou bem pouco. O plano era simples, fazer o Chainsaw Man devorar Yoru e assim impedir a guerra infinita da humanidade. Desse jeito, Shi-chan salvaria o festival cultural da escola dela. Denji, sendo Denji, concordou sem nem pensar direito. Ele estava com a cabeça em outro lugar, se é que vocês me entendem. Faz sentido pro personagem que ele era antes. Mas agora que ele evoluiu depois de tudo que aconteceu, talvez as coisas mudem. No capítulo 218, quando Asa assumiu o controle e imobilizou Yoru, o plano começou. Sugou o demônio da espada, partiu Yoru ao meio. Shi-chan invocou o demônio da guilhotina e deixou Yoru em picadinho. Tudo ia perfeitamente bem, até que não foi. Pochita desistiu. E não foi uma simples traição aleatória. Ele fatiou geral. Mas por quê? Porque deixar Asa se sacrificar ia contra o sonho do Denji de ter uma vida normal, ia destruir ele emocionalmente de novo, igual a morte de Aki, Power e Nayuta fizeram. A partir daí, as coisas escalaram para uma proporção gigante. Yoru salvou Shi-chan do golpe fatal do Pochita, a irmã que a morte estava tentando mandar de volta para o inferno a salvou. E Yoru deixou claro o porquê. Se matar o demônio da morte, o poder dela será ativado. Isso mesmo, se Shi-chan morrer, o poder dela é liberado automaticamente. E mesmo Yoru e Pochita no auge do poder, poderiam acabar morrendo no processo. Isso mostra o quão assustador é o real poder da morte, mas acredito que no fundo, bem no fundo, bem no fundo, Yoru se importa um pouco com a irmã dela, mas só um pouquinho, talvez muito pouco, bem pouquinho mesmo. Depois de quase virar uma espada, Pochita devorou Shi-chan da cintura para cima, e com isso a morte deixou de existir. Esse deveria ser o fim dela, certo? O demônio mais poderoso apagado da existência, mas eu não acredito nisso, e você também não deveria, porque existem pelo menos 5 formas dela voltar, e algumas são tão bizarras que vão fazer você questionar tudo que já viu no mangá. O vômito do Pochita. A primeira teoria é a mais óbvia, mas nem por isso menos provável. Pochita pode simplesmente vomitar a Shi-chan de volta. E não estou inventando, isso já aconteceu antes. Lembra do capítulo 172? Pochita devorou o demônio da orelha. Em escala global, todos os seres vivos ficaram sem orelha. Foi a primeira vez que vimos o efeito de apagar
chegar em ação total, e foi insano demais. Mas sabe o que aconteceu depois? Com um ataque combinado do demônio da velhice e do Hirofumi, Pochita acabou vomitando o demônio da orelha de volta. Claro, o demônio morreu no processo, mas sua existência permaneceu. Agora, imagina isso acontecendo com a Shi-chan. Algo vai acontecer durante a luta contra Yoru que vai forçar Pochita a vomitar. E sabe por quê? Porque Yoru precisa que a morte exista. Se a morte não existir, esse duelo dela contra o Pochita nunca vai chegar ao fim. A guerra não pode existir sem a morte. São conceitos entrelaçados. É bem provável que Yoru já esteja planejando um jeito de forçar esse vômito. Seria épico demais se a cena fosse tipo o céu vomitando a número 18 em Dragon Ball Z. Quem não lembra disso? Pochita se curvando, engasgando e Shi-chan de volta. Mas toda coberta de... É melhor nem pensar nisso, né? Mas fica a pergunta, será que a Yoru consegue fazer Pochita vomitar sozinha? Ou ela vai precisar de uma ajuda? Comenta aí, vocês acham que Yoru tem poder para isso? Ou ela vai precisar de mais alguém para forçar o Pochita? Ela já tá trazendo a espada de Michigan, então bora ver. Mas ainda tem mais uma irmã no campo de batalha, que todo mundo esqueceu. Kiga, o demônio da fome. Tudo bem, não vimos ela se regenerando depois de perder a cabeça, mas vocês lembram do poder dela, né? Kiga tem o poder de absorver vida. Ela consegue se nutrir com a vida de qualquer ser vivo, incluindo demônios, e com isso se recuperando até de ataques fatais. Vamos voltar para o capítulo 197. O falso Chainsaw Man apareceu na escola da Kiga e ela demonstrou uma autoconfiança gigante. Ela desafia o cara, parte para o ataque, dá seus golpes mais poderosos, que são socos normais. Mas enfim, a cada golpe, Kiga é despedaçada e aos pedaços até não sobra nada. Pareceu o fim, né? Mas a mão arrancada dela segura a perna do colega. O rapaz seca até a morte, todos os nutrientes sugados, e Kiga se regenera voltando dos mortos. Ela é despedaçada de novo e volta, dessa vez absorvendo a vida de formigas. O alcance desse poder ainda não foi totalmente revelado, mas uma coisa sabemos: no combate direto, ela é fraca. No capítulo 199, Shi-chan devora Kiga, e com isso o demônio da morte passa a controlar ela. Mas agora que a morte foi apagada, será que esse controle ainda existe? Aqui é onde a teoria fica complicada, galera. Kiga pode se regenerar, talvez absorver a vida de uma barata, sei lá, mas o que ela poderia fazer para Pochita vomitar a morte? Kiga não teria chance em combate direto contra a Yoru ou Pochita. Ela perdeu para uma cópia do Chainsaw Man, imagina contra os originais. Mas e se ela ainda não mostrou todos os seus poderes? E se ela ainda tem uma carta que a gente ainda não viu? Olha, vou ser honesto com vocês, essa teoria tem um furo, e eu mesmo percebo isso. Inicialmente, Kiga queria parar o demônio da morte. Ela até sugeriu que a morte fosse devorada pelo Chainsaw Man, ou seja, isso acabou de acontecer. Tecnicamente, o objetivo dela se cumpriu. Ela não teria motivação para libertar a Shi-chan. Mas aqui vem o detalhe interessante. Agora que a morte foi apagada, a influência dela sobre Kiga também deveria sumir, certo? Então, se Kiga for fazer alguma coisa, é porque ela quer, não porque ela está sendo controlada. Mas e se a influência da morte ainda permanecer de alguma forma? Aí Kiga seria forçada a agir. Os servos da morte vão libertá-la. Agora vamos falar de algo que muita gente esquece. A morte não luta diretamente. Ela não controla bem o poder dela. Por isso ela tem tantos lacaios. E os mais poderosos são os demônios primordiais. Sim, a morte é praticamente a rainha do inferno. Vimos que o demônio da queda servia ela. E esse demônio também é um primordial. Isso não significa que todos os primordiais a servem, mas indica o nível de controle que ela tem sobre os demônios mais fortes. Seria épico demais se o demônio da escuridão aparecesse agora, né? Enquanto todo mundo tá sonhando que a Reize volte, eu tô esperando que o demônio da escuridão volte, né? Mas eu acho muito difícil, parece ser complicado demais um primordial vir para o mundo humano. Mas nada impede que a própria Shi-chan ter uma carta na manga escondida. Ela carrega seus servos transformados em bonecos no bolso. Lembra do demônio
demônio da guilhotina fica no bolso da saia dela. E se você olhar bem, o Pochita só devorou ela da cintura para cima. Metade do corpo dela ainda está no lado de fora. E os bolsos ficam na parte de baixo. Ou seja, pode ter mais um servo da morte ali, pronto para ser libertado. O problema é que sempre que vimos esse poder sendo usado, Shi-chan tinha que ter contato direto com os bonecos. É tipo um treinador Pokémon lançando a Pokébola. E agora que ela foi devorada, fica meio difícil dela fazer isso, né? Mas existe outra possibilidade. Sugo. Ele ainda está ali. Ele pode se aproveitar de um momento de distração do Pochita, pegar algum servo que esteja no bolso da Shi e liberar. O importante é que o Pochita vomite a cabeça da Shi. Só isso basta para o conceito da morte retornar. Vocês acham que o Sugo tem coragem para isso? Ou ele vai fugir e deixar a pobre da Shi para escanteio? Comenta aí a sua opinião. Ressurreição interna. Agora as coisas começam a ficar realmente doidas. Respira fundo. Essa teoria aqui vai exigir que você pense fora da caixa. Shi-chan pode ressuscitar a si mesma de dentro do Pochita. Eu sei que você está pensando. Calma, relaxa. Tira a mão, não fecha o vídeo ainda, porque você está digitando X na sua aba do navegador e não está abrindo o Twitter. Mas então, tá, eu sei que você deve estar pensando, cara, você pirou de vez? Como a Shi pode fazer isso? Mas me acompanha nessa ideia. Shi-chan tem o poder de ressuscitar outros. Vimos isso acontecer várias vezes. No capítulo 108, na primeira aparição dela, ela usou o poder para curar Yuko. E vamos deixar claro, Yuko estava basicamente morta naquele momento. Ela fez isso de novo com Kiga e de novo com o falso Chainsaw Man. E isso tá até na Wikifandom da personagem, ou seja, eu não tô viajando aqui. É meio que uma ideia geral que esse é um poder da personagem. E faz todo sentido ela ter esse poder. Agora imagina isso. Shi-chan tá dentro do Pochita, mas ainda tem uma parte do corpo dela do lado de fora, a metade inferior. E se ela usar o poder da ressurreição de dentro para reviver uma versão anterior dela mesma na parte de fora, ela ativa o poder dentro do Pochita. A outra metade do corpo que ainda existe viraria a versão completa dela. E assim a morte volta para a batalha novinha em folha. Por que isso é plausível? Porque ela manipula o conceito de vida e morte. Enquanto estiver nesse corpo humano, ela pode manipular a si mesma. Em muitos casos no mangá, ressuscitar implica recriar um corpo inteiro em outro lugar. Isso permitiria que ela literalmente se materializasse do lado de fora, mesmo continuando imortal. Seria uma das reviravoltas mais insanas da série ver metade do corpo da morte simplesmente se reconstituindo sozinha enquanto o Pochita luta. Seria muito irado. Fujimoto seria capaz de fazer algo assim? Com certeza, mas o cara é doido, então nem sempre dá para saber. Teoria 5. Teletransporte. Tudo bem, agora vem a teoria que eu mais acredito e é a mais simples de todas. Shi-chan pode simplesmente se teletransportar para fora do Pochita. Eu sei que parece absurdo, mas tem evidências sólidas disso no mangá. No capítulo 113, no aquário, Shi apareceu do lado da asa, do nada. Depois de se apresentar, ela estala os dedos e some. No capítulo seguinte, após vencerem o demônio da eternidade, é possível ver Shi observando do alto de um prédio. Ela simplesmente aparece lá. E no capítulo 135, ela aparece dentro da casa da Asa, sentada à mesa ao lado dela. Asa deixa claro, a porta estava trancada. Shi tem a habilidade de simplesmente aparecer em qualquer lugar. Portas e paredes não importam. E tem mais, ela entrou e saiu da dimensão da eternidade, uma dimensão fechada e isolada, e ela atravessou como se fosse nada. Se ela conseguiu sair da dimensão da eternidade, por que não conseguiria sair do interior do Pochita? O interior do Chainsaw Man não deixa de ser um local. Ela poderia usar sua teletransportação para surgir diretamente fora, tratando a barriga dele como apenas mais um espaço a ser atravessado. Nada indica que ela precisa de conexão física com o exterior, basta querer. Imagina a cena, Yoro e Pochita lutando, de repente num estalar de dedos, Shi-chan aparece atrás deles. Seria muito maneiro. Matar o Chainsaw Man por dentro. Ok, tem mais uma teoria.
teoria, e essa aqui é a mais destrutiva de todas. E se Shi-chan simplesmente liberar o poder dela dentro do Pochita? Pensa bem, até agora a Shi segurou o poder dela com medo de perder o controle, mas agora ela está dentro do Chainsaw Man. Não tem vítimas do lado de fora, só ela e o Pochita. E se ela liberar tudo? Não sabemos como é dentro do Chainsaw Man, mas acredito que deve existir uma espécie de outra dimensão. Por isso, quem vai pra lá deixa de existir na nossa dimensão. Já vimos demônios que controlam dimensões. O maior exemplo é o demônio da velhice, que prendeu Denji e Asa no mundo da velhice. Então, dentro do Pochita, a morte ativa o poder dela e mata uma parte interna do Chainsaw Man. A parte morta se desfaz, abre um espaço, uma rota de fuga. Pochita pode se regenerar depois, mas é tarde demais porque ela já saiu. Por que isso é plausível? Porque ela não controla bem esse poder, e isso só torna o ataque ainda mais destrutivo. Sem vítimas do lado de fora, sem consequências globais, só dano interno. E já sabemos que o Chainsaw Man pode ser ferido e vomitar sua presa. Seria brutal ver algo saindo dentro da barriga dele, tipo um alien saindo no filme. E então, a Shi-chan pode sair pela barriga dele, coberta de sangue dele, sorrindo. Seria outra cena bem irada. Comenta aí qual dessas teorias vocês acham que vai acontecer de verdade. Tudo bem discordar de mim, mas comenta qual é a versão de vocês. Ufa, 5 teorias, 6 na verdade, 5 formas completamente diferentes da Shi-chan voltar pro jogo. Será o vômito clássico, a Kiga agindo nas sombras, os servos da morte se movendo, uma ressurreição impossível, um teletransporte inesperado, ou ela vai simplesmente explodir o Pochita de dentro para fora. Seria bem irado se fosse isso. Mas como sempre, Fujimoto é imprevisível. Ele pode até se esquecer da Shi, o que eu acho difícil, mas nunca se sabe. Ou ele pode encontrar uma saída totalmente diferente, tipo quando usaram a boca do Denji para transportar o Yoshida para dentro do mundo da velhice. Ninguém previu aquilo, pelo menos passou bem longe da minha cabeça. Então podemos esperar que o autor vai encontrar um jeito nojento, inesperado e genial para trazer a Shi-chan de volta, porque seria um desperdício gigante ela ser esquecida na história. Eu preciso ver a luta de igual para igual do Pochita contra a morte, seria épico demais. Mas por enquanto é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, deixe aquele like, demora 1 segundo e ajuda muito o canal. E comenta aí qual teoria você acredita. Se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera!